Outro dia eu estava pensando sobre aquela situação de você, na fé, buscar se desvincular das coisas desse mundo. E algumas coisas me fez refletir que você deixar de lado os sentidos te ajuda nisso. Não é nada fácil essa tarefa. Por quê? Porque até mesmo para as coisas do bem-estar, você busca sentir a respiração, sentir o próprio corpo para você acalmar, deixar as tensões. E você deixar de sentir é algo que vai bem além. Porque você não vai deixar de sentir. É como se você passasse por isso, sentisse para você buscar o bem-estar, mas algumas coisas diante da dor, diante daquela dificuldade que você passa, é preciso deixar um pouco os sentidos. E para você deixar os sentidos, você tem que passar pelos sentidos num determinado momento, esse autocuidado, essa percepção fundamental. Mas nesse segundo momento em que você consegue sim se perceber, se você deixar de lado os sentidos, você não vai abandonar aquilo que você está vivendo, mas você vai suplantar, você vai transcender aquela situação. Tem situação que é muito difícil, uma situação física que nos causa dor. E tem situações que são emocionais, são psicológicas, vão até mesmo para o físico. E aí, o que fazer? É nessa hora que a gente precisa como se esquecesse um pouco da dor. Não para você deixar de se cuidar, deixar de ter toda aquela cuidado, aquela percepção. Mas você vai, por exemplo, se você tem um problema na sua casa, da sua família, você vai fazer aquilo que é necessário. Conversar com quem precisa, ou num determinado momento silenciar. Você vai fazer a sua oração, mas tem um momento que você vai entregar a Deus e você não vai ficar preocupando com aquilo. Isso é você também deixar de lado os sentidos, o sentido daquilo que mexe dentro da sua cabeça, que é no psicológico. E isso você vai perceber os seus sentidos também. Mas às vezes a dor é tanta, você pode ter passado por alguma raiva, alguma situação que você sente impotente para resolver algo, por exemplo, da sua família, e você nem consegue respirar. Então, às vezes é difícil você ficar prestando atenção no corpo. Você vai esquecer e você vai deixar de lado os sentidos. Aí você pode até perceber a sua respiração mais leve, mas a questão não é em primeiro lugar perceber os sentidos. Esse deixar as coisas desse mundo é você, mesmo que perceba os sentidos, você deixa o mais importante no seu pensamento, a fé. Às vezes não adianta você prestar atenção na sua respiração, no seu corpo. Tem hora que é preciso abandonar. Não que você vai descuidar, se machucar, se martirizar, mas exatamente o contrário. Deixar de lado o sentido daquilo que está acontecendo, deixar de pensar naquele problema e pensar, às vezes nem ficar pensando em oração o tempo todo. Você fez oração, agora é o momento de confiar. Assim como naquele Salmo 91, em que
No finalzinho do Salmo você vai ver 3 palavras fundamentais: conhecer o Senhor, confiar nele e pedir a Ele, ir até Ele. Então você vai a Ele, você conhece, você sabe que Ele pode, e aí é o momento de confiar. Aí sim você tem que entregar. Se entregar para Deus não é fácil, mas tem hora que, por mais que você conheça o bem-estar, você sabe a importância de perceber o corpo, de estar atento, de se sentir, até isso é importante deixar. E colocar a fé em primeiro lugar acima de tudo. Esquecer o próprio corpo, às vezes é preciso. Então, essa é a mensagem de hoje. Sei que é um tema muito difícil de entender, porque nem todo mundo consegue perceber o próprio corpo. Quanto mais colocar a fé acima dessa percepção. É muito difícil esse tema, mas se você conseguiu compreender, que bom. Qualquer coisa estou aí para tirar as dúvidas. Grande abraço e fique com Deus.